Portugal já sendo aqui lindamente representada nessa live. Ariela, oi Ale, Nessinha, Sheila, Rafaele, quem mais? Marlene, a Rafaele, bom dia, Julie. Uau, 27 pessoas já em menos de 30 segundos. Essa panelinha já tá fervendo, né, gente? Vocês já entenderam? Ontem, pelo menos na minha visão, foi o ápice, né, do fervor. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, muito bom dia, Karina. Karina é minha aluna do 5D, não é, Karina? Karina é aluna do 5D. Maria José, Fernanda, 35, 39 pessoas em menos de 1 minuto. Isso é muito bom, gente. Ana Flávia. Bom, hoje nós vamos contar com a ajuda dos meus... participação dos meus ajudantes. Hoje eu vou fazer algumas representações para vocês. Estou aqui pegando os... Pessoal do Facebook, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vou falar para vocês sobre... Quem gostou da aula de ontem aí? Me conta. Bom dia. Adriana, bom dia. Maria José, muito bom dia. Me fala o seguinte, pessoal. Me conta o seguinte. Quem gostou da aula de ontem? Foi topíssima. Foi muito boa mesmo, né, gente? Deixa eu só arrumar aqui a conta do Facebook. Foi realmente muito especial. Foi uma maravilha. Perfeita a aula de ontem, assim como todas. Muito massa, muito massa. Ontem foi maravilhoso. Foi muito top. Eu amei. Eu vi. Quem não tá no grupo da panelinha, a gente tá perdendo, porque... Tá perdendo. Porque lá, ao longo do dia, as participantes vão colocando os códigos que pegaram, entendeu? E aí, quando chega à noite, a tia Má tira um tempinho para ir lá. Dar uma olhada, dar uma gerenciada, sabe? Para ver o que tá rolando. Primeiro, para não deixar o barco desandar, né, gente? Tem que ter capitão, tem que ter gerência. E aí, eu vou lá para ver o que tá pegando e o negócio, e é cada código que tá rolando. Que se você não está no grupo da panelinha, você tá perdendo. O cara bobo comentou na sua foto ontem. Gente, eu nem conto para vocês sobre o cara doido. Eu não vou contar aqui porque a live é curtinha. Cena dos próximos capítulos. Quem sabe aí, quem viu, né? Quem me acompanha. Tem gente que vai saber os babados todos que acontecem, né? Porque acompanha em tudo e aí não vai perder nada. Mas teve um rapaz fazendo uns comentários inadequados na live do meio-dia, e a tia Má deu uma bronquinha nele ao vivo, porque com razão ele estava provocando. Ele pediu aquilo, né? E aí eu dei uma bronca nele, e depois esse moço me chamou, gente. Ele me chamou. Aí ontem ele me comentou em foto. Eu acho que nós vamos ter uma revirada aí nesse caso. Mas enfim, bora lá. Já peguei aqui meus ajudantes. Fiz um exercício lindo de constelação ontem, foi lindo. Quero tentar fazer todos os dias até sentir de verdade. Ó, seguinte, Ana Flávia, vou aproveitar seu comentário para ensinar algo muito poderoso aqui. Esses exercícios que eu estou ensinando para vocês, né, esses aprendizados que vocês estão acessando, não deveriam ser feitos mais de uma vez no sentido assim, de fiz e não funcionou. É assim, fiz, funcionou, porque isso não é processo. Tem muita coisa que eu ensino que é processo, como, por exemplo, vocês assistiram a aula 2,
Aula 2 é um processo de como tirar um casamento da crise. Eu revelei para vocês o passo a passo que eu uso com as minhas alunas, né? Do casamento 5D. Então, eu contei, tá ali, mastigadinho. Você quer fazer sozinha? Pega aquilo lá e aplica, porque é o que eu uso com as minhas alunas. Primeiro, foca na base, constrói uma base sólida. O que que dá base? Conhecimento. Então, você tem que conhecer o que que é relacionamento de casal, o que que é amor, o que que traz os principais desentendimentos para o relacionamento de casal. Quais são as fases de um casamento? Gente, quem aqui sabe, fora vocês que são alunas do casamento 5D, porque daí não vale. Quais são as fases? Quem te ensinou quais são as fases do casamento? Ninguém ensina isso, gente. Ninguém. Nem quem já foi para terapia aqui, duvido, porque em terapia a gente não tem tempo de ensinar tudo que a gente sabe e que o cliente precisa. Né? A gente não dá aula em terapia, não tem como a gente compartilhar muita informação, muito conhecimento. Então, assim, primeira coisa, constrói uma base sólida. Construir uma base sólida vai cuidar de você, vai cuidar de você. Se você não tiver como mulher muito bem colocada dentro do seu casamento, a probabilidade disso dar ruim, gente, é altíssima, é quase na casa dos 100%. Quanto melhor a mulher está quanto mais a mulher está bem com ela, maiores são as chances de o casamento dar certo no que diz respeito à parte dela, entendeu? E o que muita mulher está tendo aqui de sacada, que era o objetivo dessa panelinha, é parar de ficar só projetando no homem e colocando no homem a culpa, e aí não sai da queixa, porque a culpa é ele, o problema é ele. Tem esposa aqui, gente, que tá pelo marido. Tem esposa aqui que tá fazendo por ele. Por quê? Porque já percorreu a base e já percorreu o primeiro degrau, que é o cuidado consigo mesma. Já tá assim, se amando, já tá transbordando em todos os aspectos, né? Pessoal, profissional, como mãe, como filha. Se você não tá ainda transbordando nesses aspectos na sua vida espiritual, profissional, financeiro, sexual, você consigo mesma, como mulher, você como filha, você como mãe, não adianta se avançar por terceiro degrau, gente, é uma escada. Primeiro você tem que ser humilde, construir a base, depois você tem que cuidar de você, depois você vem, cuida do marido, depois você cuida da relação de vocês, diálogo, sexualidade, finanças, os familiares seus, os familiares deles, os problemas que vocês trouxeram para o casamento. Vocês vão cuidar disso lá no quarto degrau. E depois vocês vão para o quinto degrau, que é maternidade e paternidade, porque a maternidade e a paternidade retira força da relação de casal. Então, o casal que não está bem, não consegue tirar força um do outro para exercer bem a maternidade e a paternidade. Por isso que filhos de casais separados tendem a ser problemáticos. Porque a mulher olha para o lado e fala, nossa, eu vou retirar do meu marido a força para eu ser mãe. Ué, mas cadê meu marido? Meu marido foi embora. Ixi. Aí o homem que tá lá morando na outra casa, ele fala, nossa, para eu ser um bom pai para esse moleque, eu tenho que tirar força da minha parceira. Uai, cadê minha parceira? Ixi, minha parceira ficou lá na casa com o menino. Então, quer dizer, por que que... Eu falei para vocês numa live onde eu me emocionei muito contando para vocês o meu verdadeiro propósito, que não é casal, né? Meu verdadeiro propósito é ajudar as próximas gerações. Eu vou deixar um filho para uma próxima geração. Então, eu quero deixar o mundo melhor, né? E se eu cuidar só do meu aqui, é o mesmo que eu criar um cordeirinho e jogar no mundo com os lobos, né? Eu tenho que ajudar. Aprendi isso uma vez em um curso, achei maravilhoso. Você cuida do seu filho e do filho dos outros. Porque senão você vai colocar seu filho em más companhias, entendeu? Então você aí que só tem como objetivo cuidar do seu filho, você tá errada. Não, você não tá errada, mas você tá limitada, você tem que ir além. Cuida do seu filho e cuida dos filhos dos outros, porque a hora que você soltar seu filho, a companhia dele vai ser os filhos dos outros, entendeu? Então, o casal tira força para ser pai, para ser mãe, do relacionamento de casal. Então, se a gente evita a separação, a gente evita, então, que esse homem e que essa mulher fiquem fragilizados na hora de exercer a maternidade e a paternidade. Aí você vai me falar assim, tá, Marisa, mas e um lar cheio de conflito? Não é pior para a criança? Tudo é ruim para a criança. Um lar cheio de conflito é ruim e uma separação é pior ainda, tá? Tanto que a casa pode estar caindo, se você
perguntar para a criança, você quer que seus pais se separem ou você prefere paz ou prefere que seus pais se separem? Eu prefiro que, não, você prefere que continue do jeito que está e os seus pais fiquem juntos ou você prefere que eles se separem e vocês tenham paz? A criança que está conectada consigo mesma, ela vai dizer que ela prefere que continuem os pais juntos, mesmo que com desarmonia. Só que a gente sabe que isso não é bom para a criança. Quer dizer, não precisa se contentar com isso. Por quê? Porque tem uma opção melhor, que é fazerem de tudo para que consigam ficar juntos e em harmonia, porque senão é ficar se contentando com as migalhas. Marisa, não é verdade, discordo. Quando meu papai e minha mamãe brigavam, eu pedia, eu rezava e pedia para Deus para eles terminarem. É porque você estava sendo um filho arrogante que não olhava para você mesmo. Você estava preocupado com o papai e a mamãe. Ah, mas isso não é arrogância, não. É porque uma criança, ela tem, ontem vocês aprenderam, ela tem que se recolher a insignificância de filho. Ela não tem que se meter no casamento do pai e da mãe, porque isso significa que ela se acha maior dentro daquele contexto. Vocês entendem por que para falar de um casamento saudável e duradouro não dava para deixar de lado esse assunto da relação de vocês com seus pais? Porque agora vai fazer um boom na cabeça de vocês de um tanto de coisa errada que vocês fizeram e que se vocês não aprenderem, vocês não vão ajudar os seus filhos e nem os filhos dos outros, né? Então, quando você vir, ah, Marisa, mas eu não tenho filho, então não vai servir para mim daqui por diante? Deixa eu te contar. Não é possível que você não conviva com ninguém que tenha filho. Não é possível. Não é possível. Né? Eu não dou conta de imaginar alguém que, além de não ter filho, não conviva com ninguém que tenha filho. Quer dizer, essa pessoa está vivendo uma bolha. Né? Então, é óbvio, você tem sobrinhos, você tem amigas que têm filhos, e se não tem, você pode ajudar de alguma outra forma, né? Mas o importante é que se você tem esse conhecimento, você tem a chance, né, de ajudar outros pais, você tem chance de, primeiro, servir dentro da sua casa da maneira correta. Por quê? Porque você vai ter a chance de colocar seus filhos no devido lugar, não deixar eles se arrogarem, não deixar eles pensarem primeiro em você e no seu marido, para depois pensar neles mesmos, entendeu? Porque o grande erro dos filhos é pensar primeiro nos seus pais do que neles mesmos, quando criança. Quando criança, eles têm que confiar nos seus pais, soltar, entregar, tipo assim, ó, problema de vocês, sabe? Problema de vocês, isso não é problema meu, eu vou brincar, eu vou aprender. Então, muita criança com problema de aprendizagem é porque vai para a escola e fica com a cabecinha virada para trás, né? Aliás, pessoal, tem uma notícia boa para vocês. O pessoal da minha equipe, muito joia, tiveram a ideia de liberar o link antes para vocês, tá? Então, ontem alguém falou aí, Marisa, recebemos uma mensagem do Vitor, podemos responder, porque está em seu nome, sim, o Vitor é da equipe, tá? Podem responder todo o e-mail, aliás, se vocês não estão abrindo caixa de e-mail, gente, vocês abrem, tá? Abrem, respondam, por quê? Porque a gente faz pesquisa com vocês, para a gente melhorar, né, em relação ao workshop, tá bom? Não em relação à panelinha. A panelinha sou só eu. Mas em relação ao workshop, eu tenho equipe, porque são milhares de mulheres inscritas, milhares. Eu esqueci de perguntar para ele dessa vez. Da outra vez foram 6.000 mulheres inscritas na semana Casamento Extraordinário, né? Onde a gente abriu vaga para a turma do curso online Casamento 5D. Então, da outra vez foram 6.000 e tantas mulheres, 6.011 mulheres. É muita coisa, gente. É gente do país, do mundo inteiro participando. Dessa vez eu esqueci de perguntar para ele quantas inscritas. Mas então eu tenho que ter equipe, tá? Então a gente trabalha, nós somos 3 casais. Sou eu, meu marido, que tá junto, né? Ele é holding, o Vitor e a esposa, e o Fábio e a esposa. São 3 casais aí para botar tudo lindamente no ar para vocês. Então, abram os e-mails. Quem não se inscreveu no workshop, ainda dá tempo, você se inscreve lá naquele linkzinho que está no Instagram, tá? Então, ele mandou aí uma enquete. Por quê? Porque a gente quer saber se está tudo, né, funcionando aí para vocês. E ele teve uma ideia, ele falou assim, Marisa, vamos fazer uma gracinha aqui para as meninas da panelinha, né? A gente pode liberar o link antes, porque nós combinamos que
A aula é liberada sempre às 8 horas da manhã. Todo mundo está esperando a aula hoje às 8 horas da manhã, mas vocês vão receber hoje, tá? Então, terminado aqui, eu já vou colocar o link para vocês. Então, vocês vão assistir em primeiríssima mão o terceiro episódio, é o penúltimo, segunda-feira é o último, o penúltimo episódio dessa série maravilhosa, né? Te entregando, gente, mastigadinho, o que você precisa para salvar o seu casamento. Então, se você não assistiu a aula 2, não assiste a 3, gente. Por favor, respeita essa sequência, porque senão você atropela o negócio, você vai colher informação, você vai colher fruta antes da hora, tá? A gente dá o espaço de um dia para o outro, justamente para que vocês tenham tempo de assistir. Senão a gente liberava tudo uma vez, né? Então, façam isso, tá bem? Hoje, às 7 horas, 6h30, né? Na verdade, já vai estar liberado para vocês o link, eu já vou deixar lá na panelinha, só na panelinha. Às 8 horas eu libero nos outros canais. E aí vocês já podem sair daqui, quem ainda tem um tempinho, já assistir o terceiro episódio. Ele tá maior porque foi muito conteúdo compartilhado. E eu vou falar para vocês e passar um exercício sobre como resgatar a confiança dentro do casamento. Uau! Pensamos em tudo, tá bem? Espero que vocês gostem. E na segunda-feira, o quarto e último vídeo para encerrar e para vocês saberem aí os caminhos que vocês querem tomar, tá bom? Porque a gente faz nossa parte, depois a gente deixa vocês fazerem as escolhas e as decisões de vocês. Então, vamos lá. Vocês estão entendendo sobre a importância de aprender sobre ordem dentro do sistema familiar. Então, nós falamos sobre oqueidade, teve gente que pediu livro sobre isso. Gente, você não precisa ler nada sobre oqueidade. Oqueidade é, todo mundo nasceu ok, se afastou da oqueidade por conta de arrogância, por conta de amor cego, por conta de interrupção de amor, por conta de não ter sabido se impor como filho, ficou com medo, né? O irmão se impôs, o irmão falou, quer saber? Eu vou pedir sim esse brinquedo de Natal, não tô nem aí se o papai tem ou não dinheiro. Já o outro falou assim, para, ele não tem dinheiro, entendeu? Eu lá em casa eu era essa, que ficava freando. Minha irmã mais nova era que não estava nem aí pro negócio. Quer dizer, ela estava muito mais na postura, ela era livre, enquanto eu estava presa. Por quê? Ela olhava para ela não queria nem saber, ela queria o brinquedo, e como caçula, né, o caçula ele tende a ser mais livre, caçula tende a ser mais livre, gente. Caçula tende a usar umas droguinhas quando é adulto, tende a fazer uns cursos bem diferentões, o caçula muitas vezes mora junto antes de casar, engravida fora da hora, o caçula ele é mais livre, tá? Os filhos mais velhos são mais rígidos, né? Eles tendem a serem scriptados para servirem de modelo, né? Porque se vier mais uns 12 depois dele, tem que ter um modelinho mais certinho. Então, em geral, os filhos mais velhos, eles são mais rígidos. Então, o que acontece? A forma como você reagiu, né, ao que te foi colocado, foi uma decisão sua, da sua alma, do seu jeitinho de ser, tá bom? Só que isso traz consequências. E agora, o que você está tendo a chance de fazer é de reverter isso daí. Então, o que acontece? Grande parte dos problemas que você tem na sua vida é por causa do tamanho que você está na vida. Então, eu vou te mostrar o seguinte. Deixa eu virar aqui. Peraí, primeiro eu vou arrumar a câmera para o Facebook, porque eu quero que o pessoal do Facebook acompanhe aqui os movimentos, tá? Deixa eu ver aqui se vocês do Face estão vendo. Bom, o pessoal do Face está vendo. E vocês do Insta, eu vou ter que virar a câmera. Deixa eu ver aqui como é que eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse livro aqui é maravilhoso. Aí vocês falam assim, Marisa, indica livro. Aí você compra esse livro aqui, você vai falar assim, não entendi nada esse livro que a Marisa passou. É bem assim, tá? Por isso que eu não indico o livro. Livro é para quem... Eu só indico os livros que a gente estuda nos grupos de estudo, porque eu tô junto, eu tenho certeza que a pessoa não só vai ver o livro, como também vai entender o que está sendo falado. Ó, o negócio é o seguinte, quando você está na postura... tá, faltou um representante aqui para a vida. Deixa eu pegar um de cor diferente. Nós temos... Deixa eu pegar um branco.
Deixe-me pegar um representante branco. Aqui. Ó, então nós temos o seguinte. Aqui nós temos uma representante para a vida, tá? A vida, obviamente, ela é uma representante grande. Por quê? Porque a vida é enorme. A vida é algo grandioso. A vida é algo sem mensuração, né? De tão grande que é a vida. Então, o que acontece? Quando você se coloca na vida como pequena, tudo fica muito grande. Né? Então, quando você se coloca como pequena, nossa, a câmera no Facebook é invertida, mas está dando para entender. Deixa eu tirar esses outros aqui para não confundir. Então, o que acontece? Quando você se coloca na vida como pequena, vou pôr uma lado a lado para você ver se isso realmente ia dar bom. Não ia dar bom, né, gente? Por quê? Porque olha a diferença de tamanho. Ó, vocês podem ver aqui, podem ver ali também. Então, quando você vai para a vida desse tamanhozinho aqui, hoje o quê? Não vai ter, não? Então, ó, quando você vai para a vida desse tamanho, tudo fica muito pesado. Então, a maternidade fica pesado, a construção de uma profissão próspera fica complicado, relacionamento de casal fica difícil, enfrentar as pessoas que te atacam fica difícil, tudo fica muito difícil. Agora, presta atenção, se muda isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou virar para cá porque a maioria está aqui no Facebook, no Instagram. Olha aqui. Imagina que essa pequenininha, agora ela tá como grande. Olha que diferença que faz quando a pessoa vai para a vida como grande. Entende? Deixa eu pegar aqui, pequenininha amarelinha, pequenininha grande. Ó, então olha a diferença. A mesma mulher na vida como grande e a mesma mulher na vida como pequena. Então, depois que você cresce, né, depois que você é maior de idade, se você fica na vida desse tamanhozinho aqui, a vida fica muito pesada para você. Muito pesada. Você tem dificuldade em encontrar solução para os seus problemas. Aí você vai falar, ih, Marisa, aqui em casa somos dois, eu e meu marido. Ele também vem para a vida como pequeno. Pois é, então ele também tem dificuldade. Então, muitos casais estão pequenos diante da vida. A gente costuma dizer isso. Os casais estão pequenos diante da vida. E o que é que torna um casal pequeno diante da vida? É o que eu quero hoje falar com vocês. Por quê? Porque tem a ver com a postura diante dos pais. O que acontece? Na vida, Deus pensou em tudo. Ele falou assim, olha, pela ordem, a câmera aqui do Facebook. Pela ordem das coisas, é o seguinte, você vai ser pequeno diante dos seus pais e grande diante da vida. Então, a ordem é o seguinte, presta atenção, vou desativar os comentários aqui para vocês prestarem atenção. Daqui a pouquinho eu vou ativar comentários. Daqui a pouquinho eu volto os comentários, tá? Então, o que acontece? Deus pensou tudo direitinho. Ele falou assim, ó, ali na frente tem algo muito grande te esperando, chamado vida. Daqui a pouco, Marisa, você é quem vai cuidar da própria vida, tá? Então, você aproveita, você toma bastante aí que você puder do seu pai e da sua mãe. Eu pensei no pai perfeito e na mãe perfeita para você, então não critica, não julga, não se mete na vida deles, seja filha, toma deles o que você precisa para crescer, cresça, porque lá na frente tem algo muito grande te esperando, que é um negócio chamado vida. Lá nessa vida, muita coisa te espera. Então, o que eu sugiro que você faça? Isso é Deus falando com você, quando você estava bem pequenininho. Então, o que eu sugiro que você faça com você? Faz o seguinte, agora que você é pequenininha, toma, se fortalece, então aqui você vai receber, você vai tomar, a gente fala tomar porque o receber parece que a gente fica, como é que te explica a diferença do tomar? Quando a gente fala em tomar, você fica realmente com a ideia de alguém que está com as mãos postas assim, para que a coisa venha de tudo que é forma e do jeito que vier, e ela toma aquilo. O receber parece que você toma e fica com o negócio aqui, né? O tomar parece que ele vai além. Então, na tradução do alemão, que é a língua, né, base do Bert Hellinger, que é o autor dessa abordagem que eu estou trazendo para vocês, então fala assim, tomar, que é muito mais do que receber.
Ah, eu recebi de pai e mãe. Não, vai além. Você recebe e toma. Parece que o tomar tem uma ideia de que você botou para dentro, entendeu? Você deixou ir lá para o coração, deixou ir para as células. Então, o que acontece? Quando nós tomamos de pai e mãe, nós crescemos. Aí ele falou o seguinte: então, quando você é criança, o verbo é tomar. Quando você for grande, teremos dois verbos. Você vai dar e você vai trocar. No relacionamento de casal, você vai trocar. Então, você recebe do seu homem e você doa para o seu homem. Esse é o básico da relação de casal. Para funcionar bem, vocês têm que fazer esse movimento de dar e de tomar. Agora, para os filhos, vocês dão. Então, tem que transbordar para os filhos. Filho, você não tem que ficar recebendo. E aí, se você teve a experiência, né, de conviver com pais que não estavam cheios e aí ficou extorquindo, você vai ver o tanto que é pesado. Porque lembra que eu falei lá no início, gente, esse conhecimento que eu estou trazendo hoje para vocês, ele já foi feito uma base quando a gente falou de amor interrompido, né? Se o seu pai ou sua mãe não recebeu, com toda certeza eles vieram com algumas falhas. E aí eles vieram com algumas falhas e algumas deficiências e talvez eles ficaram exigentes em relação a você. Então tem pai e tem mãe, sim, que está fazendo hoje uma inversão da ordem e querendo que o filho cuide ao invés de cuidar, né? Então tem isso? Tem. Teve pai que lá na infância extorquiu você. Nós estamos com 77 pessoas aqui. É possível que dessas 77, pelo menos uma pessoa tenha passado por essa experiência de o pai ou a mãe ter cobrado, né, ter ficado assim, ai, você tem que ir comigo lá no bar buscar o seu pai, ai, você tem que, sei lá, você tem que verificar na carteira dele se não tem nenhuma coisa suspeita, ah, você tem que me contar se a sua mãe está usando o telefone falando com outra pessoa enquanto eu estou ausente trabalhando. Quer dizer, é possível? É muito possível. Aí o que acontece? Essa criança que deveria estar na postura de apenas tomar, 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 ela começa a se sentir na obrigação de dar. Dar o quê, gente? Pelo amor de Deus, o que uma criança tem para dar para os seus pais? É uma inversão de ordem. Porque a criança toma, ela cresce em graça e em estatura, e depois no relacionamento de casal ela troca, ela doa para o mundo, através do trabalho, do ofício dela, e ela doa para os filhos. Então, esse é o que a gente chama de fluxo do amor. Né? Para o amor fluir, eu preciso tomar, depois eu preciso saber que no relacionamento de casal eu tenho que trocar. Aí você vai falar, pronto, mas agora você falou tudo. Nosso assunto aqui é relacionamento de casal. Sabe o que está acontecendo? No meu relacionamento eu não estou trocando, eu estou apenas doando. Ah, então pronto, você está sendo uma mãe para o seu pai, ó, uma mãe para o seu marido. Não, Marisa, no meu casamento eu estou apenas recebendo. Então você está como uma filha do seu marido. Também não vai funcionar. A primeira coisa que vai acontecer é a relação sexual, a vida sexual esfriar. Por quê? Porque no nosso inconsciente a gente não faz sexo com os nossos pais. Então, se você tem uma relação parental com o seu pai, não, com o seu marido, se você tem uma relação maternal com o seu marido, ou seja, você o tem como um pai, ou você se posiciona como uma mãe, então isso inverte uma ordem e faz com que a relação de casal fique prejudicada. Então, a energia sexual, ela fica reprimida, porque no nosso inconsciente a gente não faz sexo com o pai nem com a nossa mãe, porque é incesto. E embora em algumas populações, né, algumas comunidades, isso seja algo natural, para a nossa sociedade, isso não é nada. Aliás, isso é crime, né? Isso é antinatureza para nós, para nossa cultura, tá bom? Não estou aqui falando que é certo nem que é errado. Para nós é extremamente errado a ponto de ser inconcebível. Inconcebível. Então, o que acontece? Se você estabelece com o seu marido uma relação maternal, você está tratando seu marido que nem um menino, pois é. Aí depois você vem dizer que não tem sexo porque lá atrás houve uma, sei lá, ele tentou, né? Alguém colocou na cartinha, ele tentou, ele forçou o sexo no primeiro encontro, por isso que hoje eu não consigo ter relação sexual com ele. Não é. Você não consegue ter relação sexual com o seu homem, porque a relação homem-mulher
não está fluindo da forma que deveria. E, Marisa, aqui também tá. Então, gente, relação sexual entre o marido e uma mulher, se não está fluindo, não fique inventando história. Resume e fala assim: tem alguma coisa errada acontecendo. Alguma coisa errada acontecendo, alguma coisa fora do lugar, alguma coisa, alguma lei que está sendo desobedecida. Por quê? Porque o natural é que entre o marido e a mulher exista essa fluidez da energia sexual. Lógico, né? Não precisa ser do jeito que eles querem, não precisa ser do jeito que você quer, mas é preciso ter, e quando tiver, que seja bom e satisfatório para os dois, né? Então, assim, se a vida sexual do casal não vai, uma das primeiras perguntas que eu adoro fazer para as esposas, né, que são minhas alunas, é: como é que tá a vida sexual, meninas? É bom perguntar isso, porque num ambiente íntimo, né? Por que eu não vou trabalhar isso na panelinha? Obviamente, né? Porque eu não quero ninguém aqui se expondo para o mundo. Agora, com as minhas alunas, a gente está num ambiente fechado. Essas aulas, inclusive, meninas, quando a gente fizer, quem é nova aí nos cursos, quando a gente fizer, elas nem ficam gravadas, tá? Porque o negócio morre ali, eu não gravo e acabou ali. O que a gente falou ali, morre ali. E eu me exponho também para elas saberem que, putz, se ela colocar isso no ar, ela também tá ferrada, né? Então, por que eu acho extremamente importante trabalhar isso? Porque quando a vida sexual do casal muda, né, gera uma conexão. Porque se você parar para pensar, tudo que você faz com um amigo homem, você tem companheirismo, você conta com ele conta com você, vocês trocam confidências, ele te ajuda, você ajuda ele, vocês se abraçam, vocês beijam no rosto, vocês se apoiam, vocês não sei o quê. Tudo isso aqui acontece no seu casamento, ou deveria acontecer. A única coisa que acontece no seu casamento que não deveria acontecer numa relação com um amigo é o sexo. Quer dizer, o sexo ele vem e fala assim, ó, putz, se aconteceu, então não é amizade, tá? Então, se a senhorita aí já teve sexo com um amigo, e você tá jurando que esse homem é seu amigo, você não entendeu que a relação de vocês foi para um outro patamar, tá? Então, se você não tem sexo com o seu marido, o que acontece? Vocês estão formatando uma relação de amizade fortíssima. Tá errado isso? Para mim está. Para mim, se vocês estão... Nem é errado, né? Só não acho natural, só não acho bom. Por quê? Porque eu sei o tanto que é importante para o casal essa conexão profunda, porque é uma troca de energia altíssima. Ah, Marisa, mas ele está me traindo, ele está, pois é, então por isso tem que resolver essas coisas, né? Porque realmente, se for para ficar, né, só degladiando e se afastando e arrumando justificativa para não conseguirem ter relação sexual, vocês vão só se afastar. Gente, um casal que parou de fazer sexo, se não muda isso, se não muda a dinâmica do relacionamento para voltar a ficar gostoso e voltar a ter relação sexual, é um casamento que é questão assim, ó, põe aí 5, 6 anos para acabar. E 5, 6 anos passam assim, ó, quando você piscou, tá? Então, tomem cuidado. Nossa, Marisa, mas tem 10 anos que nossa vida sexual não é boa. Então, muda isso hoje. Resolva o que você precisa para você voltar a desejar seu homem. Aí a gente volta nos degraus que eu entreguei para vocês lá na aula 2, né? Volta no degrau de base. Será que seu casamento está com a base sólida? Depois avança para o seu degrau. Será que você, como mulher, você se cuida? Você é satisfeita com você mesma enquanto ser humano, né? Para você estar bem, para depois você poder seguir, avançar para o degrau dele e depois irem para o degrau 4, que é onde vocês vão cuidar, né, dessa questão da sexualidade, do diálogo e assim por diante. Então, o que acontece? Se você, na relação com seu pai, com a sua mãe, se você não teve, não conseguiu ficar no seu devido lugar e você se arrogou, ou seja, você se achou responsável por cuidar das finanças da casa, se você se achou responsável por cuidar do papai ou da mamãe, se você se achou responsável por cuidar dos seus irmãos sem te pedirem, foi na arrogância, no amor cego, se você se achou na obrigação de viver o destino de um irmãozinho que morreu, né? Porque tem muita criança que se o irmãozinho morre ou se o irmãozinho tem uma deficiência, essa criança ela não consegue se sentir livre totalmente para poder ser saudável
e ter uma vida feliz. Ou se o irmãozinho morreu, muitas vezes essa criança que ficou viva não consegue ter uma expressão de vida com liberdade. Por quê? Porque ela pensa o seguinte, poxa, ela se sente culpada, né? Porque o irmãozinho morreu, enquanto ela tá ali brincando, o irmãozinho tá lá enterrado. Então, tudo isso, gente, interfere na sua vivência hoje dentro do casamento. Então, quando eu falo para vocês pararem um pouco de julgar a si mesmas e julgarem seus pais e julgarem seu marido, parem de julgar o mundo. Você não conhece a fundo o que aconteceu na vida, nem na sua vida você sabe direito o que aconteceu na sua infância, o que te marcou, o que te fez ficar bloqueada, o que te fez ficar ranzinza, o que te fez ficar desconfiada, o que te fez ficar medrosa, o que te fez ficar que mais? Insegura. Todas essas mazelas que você carrega tem um ponto. Se você fosse desenhar a linha da vida, né, e você pudesse usar aquela lupa para ampliar os acontecimentos da sua vida, você ia encontrar direitinho. Ó, aqui foi o bloqueio que me fez ficar insegura, aqui foi o bloqueio que me fez ficar desconfiada, aqui foi o bloqueio. Eu atendi uma vez uma aluna e ela estava dizendo o seguinte, Marisa, a minha mãe, ela tinha um relacionamento extraconjugal e eu ficava de butuca. Quando o telefone tocava, eu sabia que era o cara e daí eu ficava muito ansiosa, muito ansiosa. O que aconteceu? Ela, no relacionamento dela, era muito ansiosa. Essa era a queixa, né? Eu sou muito ansiosa, muito desconfiada. Ansiosa e desconfiada. Essa era a queixa dela. Preciso resolver isso na minha vida. Preciso desbloquear. Eu lembro que ela estava usando a sessão de desbloqueio e daí ela falou assim, o que eu preciso desbloquear na minha vida eu sou muito ansiosa e desconfiada. E daí eu comecei a perguntar para ela, né, quem dentro de casa era digno de desconfiança? Nem dei as opções. A pergunta foi assim: quem dentro da sua casa, quando você era criança, era digno de desconfiança? Obviamente a gente pensa, é o pai, né? Capaz que o pai era custoso. E nesse caso era a mãe. Ela falou: ah, mamãe não era fluxeira, não. Mamãe era custosíssima. Mamãe tocava terror. E aí, pedi ela para contar um pouquinho disso aí. A hora que ela começou, eu falei: pronto, não precisa nem dar mais detalhes, tá aí. Você quis proteger o casamento do papai e da mamãe, então você queria, né, de alguma forma, evitar que a mamãe fizesse aquilo, você se conectou com seu pai, então você começou a prever. Imagina se o papai chega, imagina se o papai descobre, imagina se um dia essa pessoa liga e o papai atende. Então você se meteu no casamento do seu pai e da sua mãe, e aí hoje você está sofrendo as consequências, porque o casamento que não está dando certo é o seu. Por quê? Porque com essa ansiedade, com essa insegurança, com essa desconfiança, não tem homem que tem paz ao seu lado, né? E era uma desconfiança sem motivo, sem nenhum motivo. Ou seja, ela entendeu que ela estava ferrando o relacionamento dela, né? E ela deu sorte, porque ela deveria, inconscientemente, buscar um homem que gerasse nela insegurança, mas não, ela encontrou um homem muito bom, até porque o pai era um cara muito legal, e geralmente, né, a gente copia, então, como o pai era um cara muito honesto, ela tendia também a encontrar um homem parecido, que fosse muito honesto, e era o caso, o marido era um cara muito legal, ela que estava ferrando o negócio, igual a mamãe ferrou o relacionamento dela, e aí onde a gente fala, quem critica faz igual, de um jeito diferente. Não, mas eu não traio meu marido, né? Não trai seu marido, minha amiga, mas você está colocando seu casamento em risco do jeitinho que a mamãe colocou o casamento dela em risco. Do mesmo jeitinho. Só que a sua mãe foi por conversar com outro homem e você que criticou ela, você falou, não, isso eu não faço. Eu não faço não, mas eu boto meu casamento para correr risco, mostrando para o meu marido que eu não confio nele, futricando nas coisas dele, até encontrar alguma coisa que não tem nada a ver, mas eu vou embora, porque eu vou interpretar que aquilo que eu vi tem a ver, tem fundamento. Por quê? Porque no fundo, gente, essa mulher, aí vocês me perguntam, o que ela tinha que trabalhar? Ela tinha que trabalhar conceito básico de relacionamento de casal, as leis que regem o relacionamento de casal, ela tinha que entender o que é casamento. Você está metida nesse negócio e não sabe nem o que é.
que é amor? Você está falando aí que ama, mas você não sabe o que é amor. Porque amor tem como base a confiança. Então, peraí, cadê? Cadê a confiança, né? Cadê? E aí, e além disso, ela tinha que trabalhar ela mesma. Por quê? Porque se ela não descobre isso, esse nó, né, essa repetição que ela estava tendo, como é que ela ia se curar? E ela queria que o quê? Que o marido chegasse e desse satisfação. Que o marido, porque eu acho, Marisa, que ele não pode ter senha no celular. Não, peraí, qual é o acordo de vocês? Você tem senha no seu celular? Eu tenho, mas ele sabe e eu quero ter acesso à senha dele. Fala, então senta e conversa sobre senha, mas não era o problema a senha. Vocês estão entendendo? Porque que ficar trabalhando essas coisas superficiais não leva o casal para outro patamar. Se eu ficasse ali, vamos ou não vamos pôr senha? Trabalhando isso com ela, a gente não ia resolver o que precisava resolver, porque não era uma questão de ter ou não ter senha um do outro. Era uma questão de ela confiar que se a mãe dela fez isso, ela corria o risco de fazer também, porque ela criticou a mãe e ela se meteu no relacionamento onde não devia, então ela não tomou como deveria tomar. Por quê? Porque se eu fico cheia de crítica, julgamento, exigência, se eu tenho pena ou tenho dó, como é que eu vou tomar? Eu falei para vocês ontem o que desconectava: pena, julgamento, crítica, exigência, tudo isso nos desconecta do nosso pai e da nossa mãe. Se eu julgo a minha mãe, eu não vou tomar da minha mãe, porque eu julguei. Como é que eu vou tomar algo? Deixa eu liberar os comentários aqui, que eu quero responder pelo menos uma perguntinha hoje. Lembrando que amanhã, então, lembrando, hoje o link da aula para vocês, antes, 1 hora antes aí do que para a galera em geral. Amanhã, sábado, nós temos a panelinha às 6 horas e vai ser sobre perguntas e respostas, tá bom? Então, já vai ser assim, ó, assim que a gente chegar aqui na aula, vai ser 1 hora de aula amanhã, porque meia hora deve dar para responder 1, 2 questões no máximo, tá? Então, eu vou fazer de 1 hora amanhã o nosso encontro, para que a gente possa, não vou dar recado, o único recado que eu vou dar é da aula de domingo, que é uma super aula que eu vou dar, e nós vamos cair para dentro com perguntas e respostas, tá? Então, amanhã, perguntas e respostas. Quem for chegando primeiro e deixando a sua pergunta, tem mais chance de ter a pergunta respondida. Eu vou por ordem, tá? Quais são as perguntas? A que fizer e de preferência sobre tudo que aconteceu na panelinha, né? O que foi ensinado para você na panelinha. Tudo muito esclarecedor, que bom, fico muito feliz. Óbvio, né, gente? Por favor, não exijam internamente que seja passado para vocês tudo o que eu sei, tudo que pode ser passado, porque são só 15 dias, vai aumentar, né? Vai ter um dia a mais, porque eu tô um dia atrás do que eu havia programado para panelinha, porque anteontem eu decidi aprofundar num assunto que não seria aprofundado, tá? Então eu atrasei aqui no cronograma. E essa na verdade são 2 dias de panelinha que nós vamos postergar, então nós vamos ter 17 dias e não 15, porque a aula de amanhã também não estava prevista. Mas eu senti eu achei importante perguntar isso para vocês sobre termos uma aula de perguntas e respostas, e todo mundo que estava aqui ontem concordou que seria importante, tá? Para não ficarem muitas dúvidas aí. De todo jeito, a penúltima aula da panelinha seria dúvidas e respostas, mas nós vamos abrir uma antes, tá? Então, ao longo dos 15 dias, 2 dias de perguntas e respostas. Amanhã, então, venha. Marisa, eu não tenho pergunta para fazer, ou porque eu entendi tudo, ou porque eu não entendi nada, ou porque... Enfim, não importa. Venha, porque geralmente essas aulas são, assim, eu não tenho nem como explicar, porque daí é um aprofundamento. Com as perguntas de vocês, eu tenho chance de esclarecer alguns pontos. Uau, que live é essa? É muito top, né? Gente, é tanto código que eu entrego para vocês em uma live, que vocês não estão entendendo isso. Não estão entendendo. Não, estão entendendo? Não tá. É porque você pega um ou outro código, mas a gente aqui que tem noção. É igual se você estiver assistindo assim, ó. Por exemplo, sei lá, você assiste o MasterChef, daí você vê a chefe Paola dando umas dicas lá, daí você pega uma dica. Ah, isso aqui é legal de fazer. Ah, peraí que travou aqui para mim. Travou, mas já voltamos. Voltamos.
Então, ó, por exemplo, eu vou responder uma perguntinha hoje, tá? Eu vou ler e vou escolher, ó, até aqui, até a mensagem da Andréia. Quem mandou... Uau, que live é essa? Marisa, eu consigo acompanhar todas as outras? Não, porque algumas não ficaram gravadas, Gabi. Infelizmente, não ficaram todas gravadas, como, por exemplo, o exercício que eu passei na segunda-feira, só quem veio para o ao vivo. Por quê, gente? Porque, de verdade, eu sei que tem mulheres que não podem de jeito nenhum. Mas essa live de 5h45, eu pensei, não é possível que alguém não possa vir às 5h45. Essa não ficou gravada. Então, tem algumas no Facebook, mas nem todas, tá? Mas tem algumas lá. Minha mãe perdeu... Deixa eu completar aqui sobre os códigos, né? Daí você ouve a chefe Paola lá passando uma dica. Ah, vamos fazer a carne. Aí você faz assim, você pega alguns códigos, mas ela que tá passando, gente, eu acho que ela pensa assim, pronto, entreguei tudo, né? Mas a gente capta só algumas coisinhas, mas já tá bom. Minha mãe perdeu 2 bebês antes de mim. Assumiu o papel que não era meu. E isso acontece muito. E aí precisa restabelecer essa ordem, tá? Precisa restabelecer essa ordem para você entender qual é o seu lugar. O meu problema é restabelecer a confiança. Como fazer isso? Assistir a aula de hoje, do episódio 3. Restabelecimento de confiança. A primeira coisa, precisa confiar em você. Só te dando a dica aí. Mas o como, né? Daí assistam a aula 3, que tá fantástica. Marisa, que foi isso? Você falou tudo da minha infância. Eu tinha muita responsabilidade com os meus irmãos. Minha vida era conturbada quando criança. Agora eu sou desconfiada, ciumenta e estou trabalhando isso. Exatamente. Por que as coisas que são faladas aqui fazem tanto sentido para vocês, né? Eu dou exemplos de alunas minhas e vocês se identificam, porque nós estamos falando de vida. Essa teoria, o bonito é que ela fala de coisas naturais. É assim, gente. Ah, não concordo. Não concordo, então nem me segue mais, porque você vai ouvir isso o resto da sua vida. Por quê? Porque isso para mim fez sentido assim, ó. Isso me salvou, gente. Hoje eu sou casada e tenho um casamento de sucesso, porque eu coloco tudo em prática. Tudo. Eu sou uma enjoeira. Por quê? Porque realmente para mim faz sentido na minha vida, faz sentido na vida das pessoas que eu ajudo. Então, obviamente que é isso que eu vou levar para as redes sociais, é isso que eu vou levar para os cursos, é isso que eu vou levar para as panelinhas, quis agradar papai e mamãe, meus bloqueios começaram aí. Exatamente. Filho que tenta agradar pai e mãe. A de ontem não consegui assistir. Eu não olhei se a de ontem ficou gravada, tá, Andréia? Não olhei. O ritmo de trabalho aqui tá muito grande, então eu não tô conseguindo. Eu tô fazendo o seguinte, para não pirar, eu tô fazendo o seguinte, eu venho e faço, gente, faço o melhor que posso, faço o que tá programado e confio. Se o Facebook tá entregando, se o Instagram tá gravando, eu não vou ficar, porque senão eu pilho demais, aí eu gravo, aí eu vejo se ficou gravada, para eu saber te responder se ficou gravada, e aí é muito trabalho, tá? Então não é por mal. Eu realmente não sei quantas lives estão ficando gravadas, porque eu penso o seguinte, meu compromisso é vir aqui fazer a live, deixar salvo é um bônus. Se o Facebook deixar por causa de conexão, se funcionar, ótimo. Por quê? Porque eu quero que isso chegue para o máximo de mulheres. Mas se não ficar, eu não quero ter aquela preocupação de, nossa, não ficou, vou justificar, porque senão a gente não avança, tá? Minha mãe contou que quando ela e meu pai eram casados, vou só mais esse aqui, tá? Só mais a da Sheila para encerrar. Minha mãe contou que quando meus pais eram casados, ele atraía muito, e num dado momento, eu disse para ela que ela faz tudo, de tudo, e ele só reclamava. Eu disse para ela se separar. O que faço agora? Pois agora você carrega essa culpa, tá? Porque, Sheila, infelizmente você se meteu, né? Tô brincando com você. Na verdade, um pai e uma mãe, por mais que o filho dê ali a ordem, pai e mãe seguem o que eles querem, gente. Então, olha a arrogância. Eles se separaram porque eu falei, não. Mas cuidado. Não deixe os seus filhos e não deixe que outras crianças deem as coordenadas,
tá? Por quê? Porque no coração da criança, ela segue achando que o pai e a mãe se separou por conta de ela, criança, ter dado a ordem, tá? Mas a verdade, Sheila, é que não. Então você pode respirar aliviada. Graças a Deus, eles não se separaram porque eu mandei. Por quê? Porque no fundo você não tem esse poder todo. Só que, gente, tem pai e tem mãe que vai falar, eu separei porque você me pediu. Eu separei porque eu não te aguentava ver sofrendo. Aí pronto, aí acabou. E até que você entende que a verdade não é bem essa, até que alguém vem e te fala assim, deixa eu te contar, não é bem assim não. Eles falam isso só para tirar o deles da reta. Na verdade, separou porque queria separar. Assim como só ficou porque queria ficar. Então, Sheila, só que o que acontece? Primeiro, então tá, pode ficar aliviada, por quê? Porque eles não se separaram porque você mandou, porque você sugeriu. Só que tem um problema. Quem fez isso aí com os pais fez uma inversão de ordem. Então, com certeza, dentro do seu coração tem muita coisa faltando. Por quê? Porque se você se colocou como grande diante dos seus pais, você não tomou. Se você não tomou, você não cresceu em alguns aspectos. Então, vem para a vida deficiente, no sentido de força. Entendeu? Então, como é que faz para melhorar isso daí? Você precisa agora ter uma postura adequada diante do papai, diante da mamãe. Domingo ainda tem esse assunto, tá? Podem ficar tranquilos, vou falar sobre como conectar, vou falar sobre mais consequências da desconexão, fiquem tranquilos. É isso, pessoal, vou encerrar, tem muita coisa aqui pela frente, então lembrando, amanhã nossa live é de perguntas e respostas, tá? Então, quem não recebeu resposta aqui, guarda a sua pergunta e traz amanhã. Amanhã vai ser 1 hora de aula, nem mais nem menos, beleza? Entendido, Sheila? No grupo Panelinha Telegram, uma está ajudando a outra no sentido de aulas. Isso, Paty, por isso que eu tô tranquila. Eu realmente vi que surgiu esse movimento natural, né, de se ajudarem. Ninguém tá dando conselho, que isso é perigoso, e eu já pedi para que não fizessem, e não estão fazendo, tá super legal. E eu nem precisei pedir, estão me ajudando lá com essa questão de aula. Então, mulher, você que tem dúvida, pode colocar sua dúvida lá, qual o link, qual não sei o que rapidinho alguém te ajuda enquanto eu tô, às vezes, aqui nos bastidores, tá? Tá, então é isso, pessoal. Ônus e bônus de ser filho único, tem ônus e bônus, tá? Você tem o papai e a mamãe para você, e geralmente tem mais chance, né, de se preencher. Mas é o seguinte, quem tem muito irmão reclama que o pai e a mãe ficou faltando. Quem é filho único reclama que pai e mãe sufocou. Filho é uma desgrama, gente. Filho só reclama. Nossa, ainda bem que filho traz uma coisa boa pra gente, porque ou trem custoso, ou coisa, ou língua de trapo é o tal do filho. Ah, eu fui caçula. Não, não reclama não, que eu fui a 12ª. Tudo reclama. Se foi caçula, reclama que pai e mãe sufocou. Se foi não sei o que, reclama porque... Ah, não. Vamos parar de reclamar, pelo amor de Deus. Faltou? Então trata agora de ter. Trata agora de dar, né? Ah, sufocou? Trata agora de pôr limite. Ué, agora você é grandona, você é grandão, agora põe limite. Não é? Tudo reclama. É bem assim. Mulheres, então um beijo para vocês, um ótimo dia. Amanhã, filha padecendo para... É exatamente isso. Beijo para vocês, pessoal do Face. Hoje vocês estão mais quietinhos no Facebook. O que acontece? Beijo para vocês, tá? Amanhã a gente se encontra e amanhã live de perguntas e respostas. Vai ser muito, muito top, com certeza. Um grande beijo para todos vocês.